Então, hoje a gente vai abordar o penúltimo tópico do semestre, que é a parte de redução de ordem. Então, a gente vai abordar soluções para equações diferenciais de segunda ordem, homogêneas, porém com coeficientes variáveis, ou coeficientes não constantes. Okay? A gente vai ver primeiro o que significa o Wronskiano, né, e como calcula ele. Basicamente, ele serve para verificar que duas funções são LI ou LD, linearmente independente ou linearmente dependente, certo? A gente precisa, lembrando, para uma EDO de segunda ordem, a gente precisa de duas soluções, ou dois termos, para montar a solução geral da EDO. Então, a gente precisa, na verdade, de dois termos, né, ou duas soluções linearmente independentes. Então, dada a solução, as duas soluções, a gente pode verificar se elas são linearmente independentes com o Wronskiano. Okay? Então, a gente começa com ele, faz alguns cálculos para aprender como usá-lo, e depois passamos para a parte de redução de ordem propriamente dito. Ok? Então, vamos para o primeiro, como eu disse, o Wronskiano. Então, basicamente, a gente utiliza ele para avaliar a dependência ou independência linear entre funções. Ele é muito simples, é um determinante, certo? Que avalia, basicamente, a matriz que a gente vai calcular o determinante é formada pelas funções e as suas derivadas. A gente precisa que as funções que a gente está calculando tenham até, se a gente tem n funções, elas precisam ter até n-1 derivado, ou seja, elas devem ser deriváveis n-1 vezes, certo? A função, uma delas só tem a primeira derivada, não tem a segunda. A partir daí, ela não, por algum motivo, ela não tem derivadas. Então, a gente não pode aplicar para essa função. Então, a gente precisa que todas tenham até n-1 derivado, onde possa derivar n-1 vezes, ok? Então, o cálculo a gente chama de W, por causa do Wronskiano, pelo nome. Então, W de F1, F2, até Fn. Basicamente, faltou um igualzinho aqui que eu coloco na edição, ok? Igual ao determinante. A primeira linha são todas as funções, certo? Sem derivar. Na segunda linha são todas as primeiras derivadas de cada uma das funções. Então, a derivada F1, F2, F3, até Fn linha. Na terceira linha, as derivadas de segunda ordem, e assim vai sucessivamente, até as derivadas de ordem n-1, ok? Então, ela vai ter, ele tem n colunas, já que tem n funções, e n linhas, já que ela começa na função, e vai até a derivada de ordem n-1. Então, n-1 linhas, mais a primeira linha, n linhas. Então, é uma matriz quadrada, para a gente poder calcular o determinante. Lembrando, de álgebra linear, determinante só existe para matrizes quadradas. Ok? Então, qual é a análise? Se o Wronskiano das funções for diferente de zero, em um ponto ou em um intervalo, e no melhor das hipóteses para qualquer número real, então as funções, todas elas, as n funções, são linearmente independentes. O que pode acontecer? Pode acontecer que em alguns intervalos elas são LI, em outros não. Okay? Então a gente tem que analisar, ou melhor, a gente quer as funções nesses intervalos que elas são LI. Ou pode acontecer também delas serem ali em pontos ou LD em pontos, que é um dos nossos exemplos. Então, a gente destaca que em tais pontos ela é LD e no restante ela é LI, e vice-versa. Em alguns pontos ela é LI e no restante elas são LD, melhor dizendo. Elas são, não ela é. Ok? Então, basicamente, o Wronskiano só serve para isso, para verificar se o conjunto de n funções, o conjunto inteiro é linearmente independente ou linearmente dependente. O que significa ser linearmente dependente? Uma das funções é combinação linear das demais. Por exemplo, a segunda função é 2 vezes a primeira. É uma combinação linear, ela é o dobro da primeira, então, na verdade, a informação que ela traz para o problema é a mesma informação que a função 1 está trazendo. Então, ela não está contribuindo com nada, ela está repetindo a informação. Isso seria um exemplo do porquê uma função, ou o significado de uma função linearmente dependente das outras. Ok? Se todas são linearmente independentes, então nenhuma é combinação das demais. Não tem como escrever uma como sendo combinação linear das demais, ok? Então, cada uma traz um pouquinho de informação diferente
em relação às outras. E todo mundo contribui, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa? Revisão de álgebra linear, que é o quê? Revisão de álgebra linear e cálculo. Tudo relacionado. A gente já viu um pouquinho de revisão na parte do sistema de equações diferenciais, agora a gente vê mais um pouquinho. Que é cálculo determinante. Se for um 3x3, regra de Sarro. Se for um 4x4, desenvolvimento de Laplace, e por aí vai, né? Acima de 3x3, né? 4x4 ou mais, desenvolvimento de Laplace. 2x2, a gente tem a regrinha, que também é baseada no desenvolvimento de Laplace, que é o produto da diagonal secundária menos o produto da diagonal, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Muito mais simples, ok? Aí vem o primeiro problema. Como a gente vai estar trabalhando só com, no nosso caso, EDOs de segunda ordem, a gente vai ter duas funções para testar apenas. A primeira e a segunda, F1 e F2, ou a primeira solução e a segunda solução. Então a gente vai resumir, na verdade, o nosso problema vai ser só com esses 4 elementos. A F1 e F2, seria a primeira solução, segunda solução, a F1' e a F2', ou seja, a derivada da primeira solução e a derivada da segunda solução. Então fica bem pequeno, uma vez que a gente só está trabalhando até problemas de equações diferenciais de segunda ordem. Então aqui, o nosso problema é identificar as soluções, ou identificar nesse primeiro momento as funções, calcular suas derivadas, montar o determinante do Wronskiano e calcular o determinante. Se o determinante for diferente de zero para todo mundo, ótimo, elas são LI para qualquer ponto, qualquer número real, qualquer x real. Em alguns momentos elas são o determinante igual a zero, então a gente tem que identificar para tais valores de x, elas são LD, e para tais elas são LI, ok? Vamos lá, eu vou fazer alguns exemplos. Eu faço o primeiro, né, que é o mais difícil de todos, sempre, e vocês fazem o segundo e o terceiro. Okay? Muito simples, o passo a passo. Pega as funções, deriva. Monta o sistema, não, desculpa, monta a matriz e calcula o determinante. Certo? Calculado o determinante, aí faz análise. Deu aqui para x maior que 0, ou não, x maior que 3, elas são LI, x menor que 3, elas são LD. Ótimo, é isso que tem que ser respondido mesmo. Ok? Então vamos lá. Letra A, as duas funções, f1 é x e f2 é x quadrado. Então, a gente vai o quê? Analisar. Primeiro, vamos montar o sistema direto. Então, o sistema é F1, como só tem duas funções, F1 e F2. Na segunda linha, derivada de F1, derivada de F2. Tá aqui, ó. F1 e F2, o Wronskiano para x quadrado. F1 e F2. Segunda linha, derivada de F1, derivada de x1, derivada de x quadrado, 2x. Calculamos o determinante. Então, vai ficar x vezes 2x menos, já que é volta, né? 1 vezes x quadrado. Então, x vezes 2x menos 1 vezes x quadrado. X vezes 2x dá 2x quadrado. 1 menos 1 vezes x quadrado, menos x quadrado. Então, 2x quadrado menos x quadrado é igual a 1 único x quadrado. Ok, achamos o determinante. Aí vem a análise. Quando que esse determinante vai ser igual a zero? Quando que x quadrado é igual a zero? É só a gente fazer a conta. X quadrado igual a zero. Lembrando que quando dá zero, as funções são LD. X quadrado igual a zero, tira a raiz quadrada dos dois lados, dá x igual a mais ou menos zero, ou seja, zero. Então, se o x for diferente de zero, as funções são linearmente independentes. Elas serão LD, linearmente dependentes, se o x for exatamente igual a zero. Ok? E essa é a análise. Se não deu já um valor, um número fixo diferente de zero, a gente só tem que fazer essa análise. Para valores entre tanto e tanto, elas são LI. Ou, para valores diferentes de tanto, elas são LI, ou são LD. Ok? Essa é a análise a ser feita. Beleza? Não sei se vocês querem tirar print, é uma coisa muito simples, tá? Se fazer. São funções um pouquinho mais complexas, mas nada muito exagerado. Então, verificar se a e de x, ou e elevado a x, e a x elevado a x são LI. Se forem para quais intervalos, elas são LI, ou se existem intervalos que elas são LD. Primeira coisa, a gente vai montar o Wronskiano das duas funções. Vai precisar, na primeira linha, repete as funções, então vai ser e na x, x e na x, e depois as derivadas. Derivada de e na x é o próprio e na x, só que a derivada de x e na x tem que fazer a regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, então derivada de x vezes e na x, derivada de x1, e na x mais.
A primeira sem derivada vezes a derivada segunda. X vezes e na x. Aqui a gente faz o determinante, diagonal principal, multiplicação, menos na diagonal secundária. Fica x que multiplica, entre parênteses, e na x que multiplica, entre parênteses, e na x mais x e na x. Que menos e na x vezes x e na x. Ok? Fazendo a distributiva aqui, vai ficar multiplicação de mesma base, e na x vezes e na x. Mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então fica e na x mais x, e na 2x, mais a mesma coisa aqui, ó, e na x vezes x e na x. Multiplica de novo. Mesma base, mantém a base e somos expoentes. X e na x quadrado. Menos aqui, a mesma coisa. Só que tem um menos na frente, né? Só depois tem que fazer divisão. Então fica x e na 2x. Ok? Então, e na 2x mais x e na 2x menos x e na 2x, corta esse com esse, a gente tem que o Wronskiano é só e na 2x. E a função exponencial nunca é igual a zero. E na x ou e na 2x é nunca igual a zero, certo? Então, a gente considera que, para qualquer número real, ela sempre vai ser diferente de zero. Não interessa qual número que a gente coloca. Lógico, tem que colocar mais ou menos infinito. Só que aquela história. Mais ou menos infinito são números, são termos para indicar algo que não tem fim, certo? Então, isso não entra na conta. Então, assim, as funções são linearmente independentes para todo x pertencente aos reais. Para qualquer x, elas sempre serão linearmente independentes. Ok? Ficou igual o que vocês estavam procurando ou chegaram? Próximo, então. As duas últimas, ou melhor, o último exercício. F1 de x igual a seno de x e F2 de x igual a cosseno de x. Duas funções trigonométricas. Será que elas são linearmente dependentes ou independentes? Vamos analisar. E se elas são LD ou LI, são para intervalos ou para pontos específicos? Então, a gente vai ter o Wronskiano, seno, cosseno, deriva as duas. Derivado do seno mais cosseno, derivado do cosseno menos seno. Agora faz o produto diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Beleza? Então fica seno de x vezes menos seno de x, menos do determinante, cosseno de x vezes cosseno de x. Mais seno de x vezes menos seno de x, menos seno ao quadrado de x. Menos cosseno vezes cosseno, menos cosseno ao quadrado de x. Quem dá para pôr em evidência? Aqui dá para colocar o menos em evidência, né? Menos e menos, então fica menos, entre parênteses, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Primeira identidade trigonométrica que a gente aprende na vida, né? Não é nem na faculdade, na vida. Então dá 1, menos 1. Menos 1 é uma constante, com certeza diferente de zero. Então, seno e cosseno são LI para todo x pertencente aos reais. Ok? Lembrando que lá na primeira, x e x quadrado, elas eram LI para qualquer número diferente de zero. Se x fosse diferente de zero, elas eram LI. No zero, era o único momento que elas eram LD. Beleza?